Uma boa noite a todos. Queremos saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco para este momento de reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Mococa. E mais uma semana nós estamos aqui reunidos com o propósito de estarmos buscando a presença do nosso Senhor em oração, clamando a Deus e nos colocando diante da sua santa e poderosa presença nesta noite. Nós queremos nesta noite compartilhar com vocês um texto da palavra do nosso Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, os versículos 2 a 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, os versículos 2 a 4. Se você estiver aí com a tua Bíblia, você pode acompanhar conosco a leitura desse texto da palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Deus assim nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém. Quero te convidar nesse instante a estar comigo em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesse momento de meditação na palavra do nosso Senhor. Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reunidos mais uma vez neste momento dedicado à oração, à meditação na Tua palavra, a estarmos na Tua presença para desfrutarmos desta comunhão santa que podemos ter contigo por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Fala, Senhor, conosco agora. Alivia, Senhor, as cargas dos nossos corações pela Tua palavra e ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos nela como nosso guia seguro e como nossa instrução para esta vida aqui. Abençoa-nos, ó Pai, sê com cada um de nós nesse instante e ajuda-nos a confiar no Senhor e também a guardarmos no coração a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre algumas atitudes que fortalecem a nossa fé. Quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, especialmente no 3º capítulo desta carta, o apóstolo Paulo faz uma série de recomendações aos cristãos a viverem de maneira que demonstrem que estão unidos a Cristo. E assim, vivendo desta forma, em união com o nosso Senhor, mostram ao mundo qual é a verdadeira piedade. E a verdadeira piedade consiste em mortificarmos os nossos desejos carnais, vivermos em novidade de vida. Por isso, ao iniciar o capítulo 4, o apóstolo Paulo faz à igreja de Colossos um chamado à oração e um chamado a um testemunho vivo da obra de Cristo que nos lavou e nos regenerou das obras do pecado e nos fez caminhar no reino da luz. Por esta razão, quando nós olhamos para esses 2 versículos, o apóstolo Paulo, ele nos chama a perseverarmos em oração, a vigiarmos, e não somente vigiarmos a nossa vida, cuidando da nossa relação com o pecado que nos assedia, como também a vigiarmos em ações de graças. Por isso, nós também temos que ser gratos ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E assim, quando nós vemos este registro, neste texto que foi lido, nós podemos perceber então aqui exatamente o apóstolo Paulo deixando à igreja algumas atitudes que servem para o embasamento e o fortalecimento da nossa fé, o que é essencial
para vivermos dias de crise, dias turbulentos, dias de incerteza, dias difíceis, onde muitas vezes não sabemos o que será. E nesta razão, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer a nossa fé, confiando no poder de Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Por isso, eu convido a cada um de vocês a meditar comigo nesse texto que lemos sobre atitudes que fortalecem a fé. E a primeira atitude que fortalece a nossa fé é a atitude de termos constância na oração. O versículo 2 nos diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Quando o apóstolo Paulo fala desta constância ou desta perseverança na oração, como aqui a palavra nos registra, nós vemos aqui que o ensinamento bíblico é que a nossa oração deve ser assídua, deve ser regular. Nós não podemos deixar de comparecer em nosso momento de relacionamento com Deus. Nós não podemos negligenciar esse tempo. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que nos lembrar da recomendação do Senhor Jesus, de entrarmos no nosso quarto e, fechada a porta, clamarmos ao Senhor, levarmos ao nosso Deus as nossas orações, exatamente porque nós não podemos viver sem esta comunhão santa com o Senhor. Vale lembrar das palavras do hino 128 do Inário Novo Cântico, que diz: bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Nós precisamos desse momento com Deus. Nós não podemos deixar de comparecer na presença do Senhor perseverantemente, regularmente, assiduamente, pois é assim que devemos estar diante do Senhor, pois nós temos somente Ele. Ele é a nossa força. As nossas orações devem ser feitas com entusiasmo. Não deve ser algo enfadonho, uma obrigação maçante, cansativa, mas um prazer, uma alegria, pois estamos diante daquele que pode mudar e transformar todas as situações. Conforme João Calvino nos ensina no seu comentário sobre este texto, ele nos fala que a nossa oração deve ser uma concentração solícita. Nós temos que estar ligados, concentrados na presença do nosso Deus, clamarmos a Ele. E como disse o reformador Lutero, clamarmos a Ele como se tudo dependesse de nós, confiando com a certeza que tudo depende somente das mãos do nosso Senhor. Por esta razão, ao dizer perseverai em oração, o apóstolo Paulo nos exorta exatamente a uma perseverança como uma qualidade oposta à indiferença ou à desatenção, ou seja, fazer orações como uma mera formalidade. A nossa oração não é uma formalidade, é um diálogo franco, sincero, aberto na presença do nosso Deus, onde nós podemos falar tudo aquilo que angustia o nosso coração, onde podemos nos colocar, derramar o nosso coração na presença do Senhor. E nós temos uma escola que nos ensina isso, que é a escola dos Salmos. Basta olharmos os Salmos. Os Salmos são os cânticos e as orações do povo hebreu. E nesses cânticos e orações, nós vemos o derramar do espírito humano diante de Deus, diante de enfermidades, diante de catástrofes, diante de tragédias, diante de dores individuais ou dores nacionais, diante de todas as circunstâncias que assolam o coração humano, e não somente em sentimentos negativos, mas também em sentimentos de grande alegria, onde o salmista se coloca na presença do Senhor e exulta e irrompe em bênção do Senhor derramada sobre a vida do próprio salmista e do seu povo como um todo. Assim, Deus, o nosso Senhor, deve ser buscado em todas as nossas necessidades, porém, sem jamais deixarmos
de agradecer as bênçãos já recebidas e aquelas que ainda iremos receber. Isso é confiança. E é por esta razão nós precisamos ser constantes em oração. Isso fortalece a nossa fé. Mas uma segunda atitude que fortalece a nossa fé, conforme o apóstolo Paulo nos ensina neste texto, além da constância na oração, é a intercessão pela obra evangelística. No versículo 3, a palavra do nosso Deus nos diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do pelo qual também estou algemado. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma situação particular dele. Ele estava preso, justamente por pregar o evangelho. E o que pode parecer aqui um paradoxo é algo que somente a palavra de Deus nos explica. Ele estava preso e intercedendo à igreja para que orassem, para que ele mesmo preso não deixasse de proclamar o evangelho de Cristo. Isto nos leva a refletirmos sobre a importância de intercedermos uns pelos outros, de intercedermos pelas circunstâncias que cercam a vida uns dos outros e principalmente para que através das circunstâncias que ocorrem no corpo de Cristo, possamos levar a palavra de Deus ao conhecimento dos incrédulos. Foi para isso que nós, como igreja de Cristo, fomos chamados. E o apóstolo Paulo estava pedindo para que a igreja de Colossos orasse por ele, para que ele mesmo preso tivesse oportunidades de pregar o evangelho de Cristo. Por essa razão nós temos que interceder pela obra evangelística. É um pedido de graça para que a obra do Senhor seja feita com fidelidade, não importa a circunstância. Hoje nós estamos vivendo um período que eu jamais imaginei que iria passar como pastor. Ter que dirigir uma igreja que não pode abrir as suas portas, em virtude de uma enfermidade que tem assolado o mundo todo. Mas mesmo assim, isto não é empecilho para que nós como igreja nos deixamos de reunir, pelo contrário. Estamos nos reunindo, mesmo que à distância uns dos outros, pela internet, e o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus proclamada, e alcançando pessoas. Porque a obra do Senhor não se restringe a locais, ela é universal. Onde o servo de Deus está, a palavra dele está com ele. E é por esta razão que nós temos que interceder uns pelos outros e pela obra evangelística, para que Deus capacite a cada um dos seus servos para viver e anunciar o evangelho onde quer que ele esteja. Por esta razão o apóstolo Paulo está pedindo para que Deus abra portas para que a sua igreja anuncie o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que pode transformar toda e qualquer situação. Aquele que nos salva, que nos amou, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, que nos dá a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós nos reunimos. É por Ele que nós cultuamos. É por meio dEle que nós vivemos numa vida de fé que é fortalecida mediante a pregação desta mesma palavra que Ele nos deu, que nos orienta, que nos corrige, que nos ensina e que nos leva cada vez mais perto dEle quando o buscamos em fervente oração. Quando intercedemos pela obra evangelística, a nossa fé é fortalecida, pois sabemos que onde quer que estivermos e onde quer que estiver um servo do Senhor, ali a palavra do Senhor vai entrar, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos capacita a cada dia a levarmos o testemunho da obra de Cristo por cada um de nós. E isso fortalece a nossa fé. Mas ainda há uma terceira atitude que fortalece a nossa fé que esse texto nos mostra. Além da constância na oração, além da intercessão pela obra evangelística, o versículo 4 nos diz assim: para que eu o manifeste como devo fazer.
E aqui nós vemos o apóstolo Paulo pedindo para que a igreja de Colossos esteja orando por ele, para que ele possa testemunhar corretamente o que ele deveria fazer como um pregador da palavra do Senhor. E aqui nós vemos uma terceira atitude que fortalece a nossa fé, que é exatamente o testemunho de vida dos cristãos. O testemunho de vida dos cristãos nos fortalece, pois exatamente ao olharmos uns para os outros e vemos como a graça de Cristo age em cada um de nós, nós somos fortalecidos, caminhando ombro a ombro uns com os outros. O exemplo nos ensina, o exemplo dos servos de Deus nos fortalece, e nós podemos tirar exemplos, tanto dos personagens bíblicos, como dos personagens históricos na história da igreja, como também daqueles irmãos que caminham lado a lado conosco. O testemunho de vida nos inspira, o testemunho de vida nos traz exemplo, o testemunho de vida arrasta. E é por esta razão que Paulo estava pedindo orações à igreja, para que ele pudesse ter forças para viver de modo condizente com a majestade do Evangelho do Senhor Jesus, num ambiente totalmente hostil, uma prisão. E mesmo naquela prisão, conforme o que a palavra do Senhor registra no livro de Atos dos Apóstolos, ele não se calou, continuou pregando, escrevendo as suas cartas, e muitos da guarda pretoriana, a guarda do imperador, se converteram mediante a pregação e o testemunho do servo do Senhor. Por isso, Deus não te colocou aonde você está por um acaso. Você não vive na cidade por um acaso. Você não vive na família que você tem por um acaso. Você não trabalha onde trabalha por um acaso. Deus te colocou ali com um propósito, o propósito de testemunhar a graça de Cristo operando na tua vida, no meio daqueles que estão ali. É por isso que nós moramos onde moramos, vivemos onde vivemos, trabalhamos onde trabalhamos, para manifestar a graça do Senhor Jesus agindo nas nossas vidas. E tenham certeza, meus irmãos, tenho certeza que a palavra do Senhor Jesus é fiel. A palavra do Senhor Jesus, ela fortalece a nossa fé de tal maneira que mesmo sem saber, Deus está operando através de cada um de nós. É por esta razão que nós não podemos deixar de interceder uns pelos outros. Por essa razão que nós não podemos deixar de orar uns pelos outros. Pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, pelas nossas cidades. Exatamente porque Deus está fazendo a obra dele através de nós. Pessoas comuns, pessoas que aos olhos do mundo não têm nada a oferecer, mas são instrumentos poderosos nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é especialista em usar meios ordinários para fazer coisas extraordinárias. Esse é o poder do nosso Deus. Por esta razão, nós devemos estar sempre buscando o fortalecimento da nossa fé, através da constância na oração, da intercessão pela obra evangelística e do testemunho da vida que Cristo nos dá. E assim, a nossa fé, dia após dia, é fortalecida pela graça do Senhor Jesus, operando extraordinariamente em cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Meus queridos, vamos então passar ao nosso momento de oração. E como nós temos feito nesses tempos, não deixemos de orar pela nossa nação, como um todo, pelos nossos municípios, prefeitos, vereadores, os nossos estados, os governadores, os deputados estaduais. Não deixemos de orar por esta crise que estamos vivendo, crise sanitária, crise econômica, crise política, crise moral.
nós temos que orar e clamar muito, exatamente porque essa é a nossa função como povo de Deus. Vamos também continuar orando pelos enfermos que precisam do Senhor nesse instante, porque somente do Senhor vem a cura. Nós buscamos os recursos, mas a cura vem do poder do Senhor. E especialmente eu quero pedir que estejam orando em favor da minha sogra. Ela está enferma, tem precisado das nossas orações. Eu já tenho dito aqui na igreja, pedindo oração para que os irmãos estejam orando por ela. Hoje, esses últimos domingos, ela tem acompanhado também os trabalhos da nossa igreja, para que Deus esteja trabalhando na sua vida, trabalhando na sua saúde, fortalecendo, cuidando dela. Não deixem de orar por ela, né, para que Deus faça a obra que Ele quer fazer na sua saúde. Também vamos continuar orando pela vida das nossas igrejas, para que Deus esteja fortalecendo o seu povo, que temporariamente está impedido de se reunir presencialmente nos seus templos, mas a igreja está reunida nas casas dos crentes espalhados por todo o país. Então vamos orar para que Deus nos dê, como igreja de Cristo também, o fortalecimento espiritual. Então vamos orar ao nosso Deus, e se você também tiver algum pedido, coloque, enquanto estivermos orando, o seu pedido diante do Senhor Deus, para que possamos juntos estarmos clamando ao nosso Deus. Então vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, reunidos em oração, reunidos para Te buscar, reunidos para interceder ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o único e verdadeiro Deus, é aquele que tem o poder de transformar toda e qualquer circunstância conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós Te buscamos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos neste momento para Te buscar, porque só temos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos totalmente no Senhor, a descansar o nosso coração em Ti, a estarmos firmados no Teu poder, firmados na Tua palavra, porque somente por ela é que podemos ser guiados rumo à vida eterna. Somente pelo Teu poder, Senhor, é que podemos suportar todas as adversidades deste mundo. Ó Senhor, nós clamamos a Ti e colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa cidade. Abençoa, Senhor, este local. Abençoa, ó Deus, o prefeito, as autoridades aqui de Mococa. Que o Senhor, ó Pai, esteja dando a eles a sabedoria para administrar esta cidade. Ó Senhor, abre portas para a pregação do Teu Evangelho neste local. Que as Tuas igrejas aqui, ó Pai, possam pregar a Tua palavra genuinamente. E mais pessoas possam se render aos Teus pés, Senhor. Ó Pai bendito, colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa nação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia deste país que tem sofrido com esta crise sanitária, com esta crise política, com esta crise econômica. Que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo a Tua obra nesta nação. Que o Senhor, ó Pai, esteja tirando desta terra esta obra maligna que tem se instaurado aqui. Que o Senhor, ó Pai, faça com que a Tua igreja seja luz neste país e a Tua luz possa brilhar nesta nação. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Dê sabedoria a eles, ó Deus, para que possam, Senhor, fazer a Tua obra. Fazer aquilo que precisam fazer. Que eles se distanciem dos seus projetos pessoais de poder, de vaidades, mas que possam administrar esta nação para a glória do Senhor. Pai bendito, colocamos também nas Tuas mãos a situação daqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando pela vida nos hospitais, ainda correndo o risco desta enfermidade, aqueles que estão lutando com outras enfermidades e não podem se tratar.
Ó Senhor, tem misericórdia dos enfermos, ó Deus. Especialmente, ó Pai, eu peço pela vida da dona Eduvirges. Toma conta dela, ó Pai. O Senhor sabe tudo que ela tem sofrido, o Senhor sabe o que ela tem passado, o Senhor sabe de tudo aquilo que ela tem enfrentado nesse período de enfermidade. Sê com ela, ó Pai, fortalece a sua vida. Toma conta, ó Pai, dela, alivia suas dores, alivia, ó Pai, todo o seu cansaço, o seu sentimento, fortalece, ó Pai, o seu físico. Dê a ela, ó Pai, o ânimo para enfrentar esta enfermidade. Cuida dela também, ó Pai, como também de toda a família que tem se dividido para cuidar dela. Abençoa, Senhor, a vida da Ana, do Juliano, do seu Norfo, que estão ali com ela. Abençoa-os, ó Pai, e dê forças a ele neste período tão difícil que eles têm vivido ali. Ó Pai bendito, colocamos também nas tuas mãos tantos outros, ó Pai, que enfermos, que estão lutando com situações parecidas, com tratamentos interrompidos. Ó Senhor, abençoa-os também. Lembramos, ó Pai, daqueles trabalhadores que estão aflitos com esta crise, que não sabem quando vão poder voltar a trabalhar. Dê a eles ânimo, dê a eles força, para que eles possam suportar esses dias parados. Senhor, colocamos também, ó Pai, nas tuas mãos a vida das nossas igrejas. Fortalece cada crente em cada parte deste país, onde as igrejas estão impossibilitadas de se reunir, para que assim, ó Pai, o teu povo possa ser fortalecido na tua palavra. Abençoa, ó Pai, as tuas igrejas nesta terra, para que elas possam estar firmadas na tua palavra e proclamando o verdadeiro e genuíno evangelho. Age, Senhor, na vida de cada um de nós. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de sono. Dá-nos um dia novo, cheio da tua graça, da tua paz, da tua presença, onde possamos viver de acordo com a tua santa e soberana vontade. Age, Senhor, nas nossas vidas. Derrama, Senhor, cada vez mais do teu Santo Espírito sobre a tua igreja e que possamos viver sempre de acordo com a tua santa e soberana vontade. Obrigado, Senhor, por mais estes momentos na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, meus amigos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês nesse instante, nesta nossa reunião de oração, e quero convidá-los também para amanhã, às 19 horas, estarmos novamente reunidos por aqui pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Mococa, e assim continuarmos orando, intercedendo ao nosso Deus, pois a nossa parte é buscar o Senhor em oração, porque é o que podemos fazer. E quando clamamos a Deus com sinceridade, com fidelidade, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus responde, age, e Ele nos surpreende com a sua graça e com a sua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Que Deus os abençoe grandemente e amanhã, se Deus quiser, possamos estar novamente reunidos aqui em oração. Que Deus muito os abençoe.